Brasil. Um país gigante. Dentro de suas fronteiras existe uma diversidade alucinante. Sua fertilidade tropical proporciona uma explosão da natureza. A floresta tropical mais poderosa do mundo é apenas uma pequena parte de uma terra onde um desfile incrível de vida tira proveito da generosidade do Brasil. Mas há um preço para viver no paraíso. Um dia pode ser um período muito longo, quando a morte, em suas diversas formas, está sempre a um piscar de olhos de distância. Será uma luta pela sobrevivência nas próximas 24 horas no Brasil. Wild 24, Brasil, paraíso mortal. Seis horas da manhã. O período de seca no Brasil atingiu o seu clímax. O sol nasce diante de um incêndio que está varrendo a grama seca e inflamável do cerrado. Aqueles que podem, fogem. Mas alguns não têm essa opção. Uma família de pica-paus do campo fazem um ninho em um cupinzeiro e os filhotes ainda não podem voar. Os pais esperam até o último momento antes de abandonar os filhotes ao destino deles. Eventualmente, a linha de frente do fogo se move. Os pica-paus do campo voltam para verificar a tragédia. Mas eles encontram apenas vida. Os pássaros sobreviveram porque os cupins construíram este monte com uma rede inteligente de buracos de ar minúsculos, que desviaram a fumaça para longe das câmaras vitais. Os incêndios ocorrem todos os anos no final da estação seca. Aqui no Cerrado, seus moradores devem se adaptar para sobreviver. A noroeste do Cerrado, encontramos a poderosa floresta amazônica. Biologicamente, o lugar mais rico do planeta. 7h30 da manhã. Aqui, o sol da estação seca continua seu ataque sobre o maior rio do mundo. O Amazonas está desaparecendo. O recuo das águas cortou grandes piscinas do principal canal do rio. É numa dessas que uma família de ariranhas está apreciando a caça fácil de peixes presos. Elas podem parecer amigáveis, mas essas criaturas extremamente sociais podem juntas se tornar um bando feroz. Aqui, um peixe que foge de uma acaba nas mandíbulas da outra. Um enorme bagre é a captura do dia. Mas aqui, qualquer cooperação termina. As ariranhas são caçadoras vorazes, consumindo 10% do seu peso por dia. Os adultos têm quase 2 metros de comprimento, 30 quilos de energia muscular. Depois de se alimentar, o crânio do bagre é deixado como oferenda para os outros.
Piranhas de barriga vermelha logo aceitam a oferenda. Elas são famosas pela velocidade com que podem devorar um corpo. Mas na Amazônia, a reputação conta pouco. Qualquer pescador sabe que sobras dão uma boa isca. Pode não parecer, mas essa piranha tirou a sorte grande. Para a maioria, a estação seca reserva um destino muito pior. Uma piscina rasa nas proximidades oferece uma visão do futuro. A temperatura já está nos 20 e poucos graus, e este fio de água em breve vai evaporar. Os outros que esperam filar o jantar simplesmente assistem até que a outrora temida piranha finalmente pare de lutar. Mas esse momento ainda não chegou. Oito e meia da manhã. O sol da manhã já bate forte em uma lagoa nas proximidades, onde milhares de peixes desesperados estão sugando o oxigênio da água. A piscina está secando rapidamente, e à medida que a água aquece, o nível de oxigênio cai ainda mais. Estes peixes estão se afogando. Jacarés sul-americanos, aquecem o sangue frio no sol da manhã e estão prontos para comer. Mas eles não precisam perder a energia deles pescando. Em vez disso, eles preparam uma armadilha mortal. Há somente um longo caminho, que é nadando contra a corrente. Para sobreviver, os peixes terão de enfrentar as piscinas mais profundas ou os canais fluviais principais. Mas mesmo lá, o Amazonas não oferece nenhuma garantia. Dentro destes canais se esconde um gigante. E um dos maiores peixes de água doce no mundo. Atingindo mais de 150 quilos e 3 metros, o pirarucu é um caçador dominante. Uma incrível adaptação às águas privadas de oxigênio do Amazonas permite que ele se destaque onde outros peixes lutam pela sobrevivência. É um dos poucos peixes que podem tirar o oxigênio diretamente do ar. Ele tem uma enorme vantagem, pois ao mesmo tempo que pega o oxigênio, inala sua presa com uma velocidade quase imperceptível ao olho. Quando ele suga água e ar, apesar da luta, o pequeno peixe perde a vida. Dez e meia da manhã. Com a temperatura passando dos 30 e subindo, o calor suga a umidade da selva para o ar
um cobertor de umidade. Vida brilha ao redor da água, onde a família de ariranhas está aproveitando o máximo das riquezas da estação seca. Tempo de abundância significa tempo de brincar para os 3 filhotes desta temporada. Eles estão bem protegidos enquanto nadam sob o olhar atento da família deles. O que é bom, porque há outros observadores aqui. A bufada forte sinaliza perigo, um chamado à ação. A mãe leva os filhotes para um lugar seguro e o resto da família vai para o ataque. Um grunhido é incorporado na chamada de alarme como uma ameaça para o jacaré. A família é um oponente formidável, conhecido por matar até mesmo grandes jacarés. Os filhotes estão seguros para voltar a brincar, mas existe algo sério. Esses jovens estão em uma corrida contra o tempo. A família ainda está fornecendo a comida, mas eles precisam aprender a caçar por si mesmos antes da chegada das chuvas, quando as presas ficam mais difíceis de capturar. 11 horas da manhã. Na luta diária pela existência, destino de um indivíduo é como uma mera folha de uma árvore. No entanto, cada um desempenha um pequeno papel na sobrevivência da floresta. Sobressaindo na copa, temos a castanheira do Brasil. Comparado com este gigante, uma pequena cotia parece sem importância. Mas a cotia é uma das poucas criaturas na floresta cujos dentes fortes e mandíbulas podem roer o exterior duro da castanheira do Brasil. O que não comer agora, ele guarda para mais tarde. Não só estas castanhas servem para os propósitos dele, como a árvore também. Mas a cotia tem alguma atenção indesejada. Uma sussuarana. Oculta e esquecida, a castanha do Brasil que a cotia pegou e enterrou, agora tem uma chance de germinar. Em mais alguns séculos, ela mesmo pode ser uma árvore elevando-se sobre uma clareira na floresta. A copa da floresta é um mundo diferente, à parte do fluxo e inundação das águas abaixo. A copa da floresta fornece proteção, viagem fácil, comida e boa visibilidade para os macacos
e seus predadores, incluindo a temível Árbia. Com uma envergadura de mais de 2 metros, é a maior águia do mundo. Embora a vida do macaco de cheiro tenha acabado, a história dele não termina aí. Ele está destinado a alimentar a próxima geração. O filhote está quase pronto para emplumar, mas por agora é totalmente dependente dos pais para comer. E nada é desperdiçado. O filhote é grande e forte. Mas ainda falta a confiança para deixar o ninho, que está a 30 metros de altura. Por enquanto, voos curtos exercitam os músculos e ajustam o equilíbrio. Logo, ele vai dar o salto e tomar o seu lugar entre os predadores dos céus amazônicos. Quando o filhote finalmente começa a caçar, um animal vai estar no topo absoluto do menu dele. A preguiça comum. Ela tem a menor massa muscular em relação ao peso do corpo de qualquer mamífero. Uma adaptação que permite a ela subsistir com uma das dietas mais pobres. Comer as folhas que poucos podem tolerar garante que a preguiça comum evite qualquer competição extenuante por alimento. Mas sua dieta de baixa caloria deixa ela sem energia sobressalente. Assim sendo, ela tem adaptações, incluindo um osso extra no pescoço, que permite que ela gire a cabeça quase que totalmente. E assim ela pode ver a retaguarda com um mínimo esforço. O bebê da preguiça vai gastar mais de 6 meses agarrado à mãe. Para este macaco prego curioso, a preguiça dócil parece ser uma oportunidade para algum entretenimento. Mas qualquer mãe defendendo sua cria tem 1 ou 2 truques na manga. O Amazonas tem muito mais perigos para uma preguiça do que um macaco travesso. E esses perigos devem ser enfrentados hoje se a preguiça quiser ver o dia seguinte. Meio-dia. Meio-dia na Amazônia. A terra seca faz a água parecer como a do verão. No calor, os animais ansiosamente procuram por sal. Ou por uma sombra. A boca do jacaré fica aberta numa tentativa de liberar tanto calor quanto possível. Mesmo as ariranhas hiperativas estão fazendo uma pausa para digerir a caça da manhã. O poder do sol equatorial intermedia uma delicada paz por enquanto. 1h. O cerrado, aparentemente, é um infinito mar de gramíneas.
De suas profundezas, uma forma bizarra emerge. O tamanduá-bandeira tem 2 metros de comprimento e pesa cerca de 35 quilos. Pode parecer deselegante, mas é um predador extremamente adaptado. Tamanduás se alimentam de cupins. Ele tem garras poderosas que facilitam o trabalho para cavar superfícies rochosas. A língua especializada faz o resto. Uma língua de 60 centímetros entra profundamente no cupinzeiro. A presa vem grudada pela saliva pegajosa, produzida a partir de glândulas salivares gigantes. E aí é sugada através de um tubo estreito dentro das mandíbulas fundidas. A língua pode deslizar para cima cerca de 160 vezes por minuto. Cupins parecem uma ração escassa para um animal tão grande. Mas eles são extremamente ricos em proteínas e também fornecem a maior parte do líquido para as necessidades do tamanduá, crucial no auge da estação seca. O tamanduá geralmente faz apenas um buraco no cupinzeiro e ingere algumas centenas de cupins antes de passar para o próximo. O cupinzeiro sofre danos mínimos e os operários começam rapidamente os trabalhos de reparação, com pelotas de fezes revestidas de saliva. Eles não são os únicos a trabalhar arduamente para manter a colônia. Nas profundezas do cupinzeiro, na sua câmara mais preciosa, habita uma forma monstruosa. A rainha. Ela implacavelmente produz dezenas de milhares de ovos por dia, substituindo as vidas perdidas e aumentando a colônia dela. A batida do calor amazônico está abrandando. E uma barriga vazia desperta uma onça pintada. Ela investiga o leito do rio por sinais de vida escondida. Quilo por quilo, as onças pintadas têm a mais poderosa mordida de todos os grandes felinos. Muitas vezes matando grandes presas, perfurando diretamente através do crânio. Mas hoje, o seu poder e majestade estão reduzidos a um saborear cuidadoso em um bagre com ossos afiados. Uma refeição tão pequena não vai sustentá-la por muito tempo. Ela terá de comer novamente antes que a noite caia. 2 da tarde. Ao sul do Amazonas se encontra um ambiente muito diferente: o Pantanal. Durante a estação chuvosa, é como um vasto mar epicontinental, onde cerca de 80% da terra é submerso. Mas hoje, no auge da estação seca, uma lagoa isolada parece mais com uma tigela de sopa de jacaré. O recuo das águas deu origem a novos e vastos prados, apreciados por animais de pasto. Mas o banquete é interrompido por um predador. Esta anaconda. Ela está morrendo de fome e não come há meses. Mesmo assim, os cervos dos pântanos estão seguros. Esta cobra está prenha.
A pressão necessária para sufocar a presa pode esmagar o filhote que ela está carregando no interior dela. Mas o jejum não vai durar muito mais tempo. Ela encontra uma piscina tranquila que servirá como uma suíte para o parto. O primeiro dos filhotes está visível na superfície. Os filhotes nascem totalmente independentes. Mas cada serpente nova enfrenta uma perspectiva sombria em seus primeiros minutos de vida. Uma série de bicos famintos estão alinhados para devorar os filhotes. O socó-boi habilmente separa as vértebras do réptil antes de engolir ele. É uma refeição inteligente, considerando que o pássaro poderia facilmente se tornar vítima de uma anaconda sobrevivente. O banquete é oportuno para os tuiuius. Estes filhotes precisam de muita comida se quiserem se tornar adultos com mais de 1 metro. Mas predadores se reuniram embaixo da árvore com um ninho, alerta para qualquer possibilidade de queda de ovos ou filhotes. E um filhote cegonha, infelizmente, cai. Três horas da tarde. O calor e a umidade estão começando a cair. As lontras despertam do sono para poder marcar território. Urina e fezes são misturadas na areia e espalhadas por toda a praia para deixar bem claro para as lontras que não são deste convívio de quem é a praia. Mas o desempenho chama a atenção de alguém. A hora da sesta também acabou para os jacarés. E eles não são os únicos predadores atraídos para a lagoa. Uma onça pintada também anda à espreita pela margem. Caçar lontras é para os tolos e desesperados. A família inteira é geralmente mais que um alvo formidável para se caçar. Mas uma barriga vazia pode causar efeitos profundos. Mas talvez não seja a lontra que a onça pintada esteja caçando. Com uma única mordida, ela instantaneamente corta a coluna cervical do jacaré. É uma luta de corpos vigorosos. E a onça pintada corre para finalmente desfrutar seu banquete.
À medida que o dia esfria, a dança mortal de predador e presa atinge o seu clímax. E nem todos estarão no chão ao anoitecer. 3:30 da tarde. É um almoço tardio para a anaconda. Toda vez que este jacaré exala, a cobra de 3,5 metros aperta para preencher o espaço, até que os pulmões do jacaré não possam mais inflar. E o último lampejo de vida é finalmente espremido dos olhos esbugalhados dele. O longo jejum da anaconda em breve será quebrado. Uma presa deste tamanho vai sustentá-la até que as chuvas retornem. 4:30 da tarde. Na copa da Amazônia, uma preguiça devora as folhas de imbaúba. Mas quando as folhas caem de uma árvore, a preguiça deve seguir para outra. Descer até o chão da floresta seria perigoso. Predadores famintos esperam. Lenta e fraca, ela seria definitivamente uma presa fácil. Em vez disso, ela tenta a transferência na copa. Difícil com sua falta de agilidade. Felizmente, esta rotina de ginástica aérea é executada minuciosamente, em vez de velozmente. A nota é 0 em ambos os casos. Felizmente, ela se sai bem melhor nadando. Sua falta de músculos faz com que ela flutue, e a água dá a ela uma liberdade de movimento que ela não tem em terra. A preguiça alcança a margem, onde ela não suporta seu peso, então ela puxa o corpo para sair da água. Levaria cerca de 1 mês para percorrer 1,6 quilômetros. Ela finalmente chega à sua árvore desejada e foge do perigo do chão da floresta para iniciar a longa subida de volta para a segurança da copa da árvore. Tem sido uma odisseia para este relutante aventureiro. Mas a Amazônia não oferece nenhum tratamento especial para o intrépido. A Mãe Natureza é implacável. Ela deve tirar de um para dar ao outro. Por ora, a Mãe Natureza é generosa com o filhote da Árpia. Ele está pronto para dar o salto. Outro jovem membro das mais poderosas espécies de águia das Américas abre suas asas e abraça os céus da selva. Cinco e meia da tarde. O anoitecer começa a cair sobre a Amazônia. Os chamados agitados de contato da família ariranha indicam que nem tudo está bem. Um membro da família está ausente.
Uma onça-pintada, um jacaré, uma sussuarana ou anaconda podem ter emboscado a jovem fêmea. A chamada se torna mais desesperada à medida que escurece mais. Não há nenhuma resposta. 6 horas da tarde. No Cerrado do Brasil, a mudança está no ar. Mas a chuva para tão abruptamente como começou. Este é apenas o começo do fim da estação seca. As condições são adequadas. A chuva inspira o surgimento de cupins diferentes dos trabalhadores habituais. Cupins com asas. Um êxodo de machos alados e fêmeas emergem de milhares de cupinzeiros. Uma vez por ano, este voo nupcial requintadamente coreografado é um engenhoso método de evolução, a fim de permitir que os irmãos de cada cupinzeiro possam se acasalar com as fêmeas não relacionadas. Quebra o estrangulamento genético da rainha de reprodução única de cada cupinzeiro. Cada fêmea acoplada se torna uma rainha de direito e retorna à Terra com seu companheiro para começar um novo cupinzeiro, eventualmente colocando dezenas de milhões de ovos durante sua existência que dura 10 anos, se ela passar desta noite. Bandos de aves deslizam entre a dança de acasalamento. Lindo de se ver distante ao pôr do sol, porém brutal de perto. Ao cair da noite, os pássaros partem. E os cupinzeiros passam por uma transformação notável. O espetáculo de luz é criado por uma química tão deslumbrante quanto mortal. A bioluminescência verde é emitida pelas larvas dos elaterídeos. Eles vivem enterrados profundamente dentro das paredes dos cupinzeiros até 4 anos, programados para emergir para este único evento. A iluminação deles de repente fica vibrante, e cupins alados são atraídos para a luz. Enquanto voam perto, a vibração das asas faz com que as larvas brilhem mais intensamente, e é uma atração fatal. Esta é a única vez que as larvas comem. Uma refeição crucial que irá fornecer a alimentação para a metamorfose que os transformará em besouros adultos. Meia-noite. Na Amazônia, o relativo frio da escuridão proporciona algum alívio, mas também é a condição perfeita para caçadores noturnos. Macacos se penduram nos ramos mais altos e frágeis, além do alcance de até mesmo o predador mais ágil. No chão, veados continuam se alimentando. Mas eles não são os únicos que procuram por uma refeição. Um morcego vampiro tenta aguçar suas presas. Uma vez no chão, o morcego utiliza detectores de calor em seu nariz para localizar uma área onde os vasos sanguíneos são perto da pele, enquanto o veado se baseia em um ouvido afiado e uma atitude destemida. O morcego finalmente consegue pousar despercebido.
Um anticoagulante impede a coagulação do sangue. Assim, o morcego pode beber ele todo. Mas não esta noite. O veado está muito cuidadoso. E ele tem uma boa razão. Uma ameaça muito maior se aproxima. Uma sussuarana. Um chamado de alarme distante assusta o veado. Mas não é o suficiente. Despercebida, a sussuarana fica a pouca distância. Mas a ajuda chega de uma fonte improvável. Um sapo assusta a abordagem da sussuarana. Outra noite sem derramamento de sangue. 4 horas da manhã. De volta ao cerrado, os olhos de outro predador brilham na escuridão. Um lobo-guará tem uma refeição em sua mira. E a vítima de hoje à noite é mais complacente do que a maioria. É o fruto da lobeira. Um membro da família das Solanácea. Poucos têm estômago para isso. Mas para o lobo-guará, o veneno combate um parasita renal doloroso. Sem a lobeira, a vida dele seria uma miséria. E a lobeira precisa do lobo também. Como de costume, o lobo marca seu território no topo de um pequeno formigueiro. As formigas cortadeiras surgem para confiscar os excrementos e levá-los para o ninho onde vão alimentar o jardim de fungo das formigas. Úmido, quente e escuro, é o lugar perfeito para uma semente de lobeira germinar. Com o jardim de fungo bem cuidado, fornecendo umidade e nutrientes durante todo o ano, a árvore em breve vai crescer, atravessar a copa e receber a luz do sol. 6 horas da manhã. Amanhece sobre a Amazônia. Uma solitária lontra gigante mergulha. Esta fêmea jovem abandonou a família para passear sozinha na Amazônia com um objetivo perigoso: começar sua própria família.